Bom dia e mais uma manhã que a igreja permanece em casa, a igreja militante, e nós aqui do templo vamos transmitir ou gravar mais uma palavra para a nossa edificação, sustento e conforto e consolo para a nossa vida, para a nossa alma. Com a igreja em casa, nós vamos ler hoje Filipenses do capítulo 4, a partir do versículo 10. Filipenses 4, a partir do versículo 10, já vá anotando aí, porque antes, porém, nós vamos cantar o hino 109, o Bom Pastor. Vamos primeiro cantar esse cântico ao Senhor, o Bom Pastor, que é o hino 109, e na sequência nós vamos ler o texto que está em Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10. Após termos cantado este hino, como somos ovelhas do Senhor, Cristo é o nosso bom pastor, nós vamos ler então Filipenses 4, a partir do versículo 10, que diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade.
Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De toda e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até agora, até para Tessalônica, mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós agradecemos o Teu nome, porque a Tua palavra diz que nós precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E nesta situação que vivemos em nosso país e no mundo, e, ó Deus, em casa, com os nossos familiares, mas pedimos que a Tua misericórdia e graça nos fortaleça de tal forma que possamos, ó Deus, viver com alegria e viver contente, não obstante as lutas e dificuldade. Fica, pois, conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta carta de Paulo aos Filipenses, ela é escrita mais ou menos pelo ano 64 da nossa era, da era cristã. O apóstolo Paulo está preso e a igreja então envia um donativo, envia cesta básica, envia uma ajuda para o apóstolo Paulo, e ele então escreve essa carta agradecendo o favor da igreja para com ele, a missão do Epafrodito que levou e trouxe de volta as notícias do apóstolo Paulo, porque a igreja estava ansiosa para saber a notícia de Paulo. E aí quando ele traz então esta carta, provavelmente ele tenha sido exatamente o indivíduo que trouxe a carta para a igreja. E essa carta tem muitas coisas interessantes, porque é uma das cartas que mais Paulo fala de alegria, não obstante vivendo numa crise. E eu quero pensar nesta manhã com a igreja, aprendendo com as lutas, aprendendo com as dificuldades, aprendendo com as adversidades, aprendendo até com esta pandemia, com esta situação que o Brasil está vivendo. Lamentavelmente, nós estamos vendo que algumas famílias não têm se entendido, porque estão passando mais tempo junto. Alguns dias atrás se reclamava muito de falta de tempo, pessoas que não tinham tempo para ficar com a família. Agora que tem tempo demais, de vez em quando você vê a televisão tentando ensinar o que você deve fazer com o tempo que você tem de sobra em casa. E aí começam a inventar tantas brincadeiras. Eu particularmente acredito que uma vez que você tem o tempo, viva com alegria na sua família, lendo, orando, cantando, fazendo o que tem que ser feito no seu meio familiar. Mas o apóstolo Paulo, então, ele diz que os irmãos deveriam ser imitadores dele. Isso está no verso 17 do capítulo 3 de Filipenses, quando ele diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, mais pessoas já estavam vivendo com a mesma convicção de fé, de esperança e ousadia como o apóstolo Paulo. Então ele vai dizer: irmãos, tende a este sentimento, observe como eu vivo, e também aqueles que vivem na mesma convicção. Depois do capítulo 4, a partir do verso 8, ele ensina em que a igreja pensar. Nós estamos sendo todos os dias, todos os momentos, bombardeados com as notícias do Estado, primeiro da nação, Estado, cidades ou capitais, e aí vem os números de morte, que as pessoas estão morrendo. Parece que alguns, como já dizia Assis Chateaubriand, a desgraça da Ibope. Então nós estamos em nossos lares, e aí você liga a televisão ou qualquer outro meio de comunicação, e aí começa a pressão de quantos morreram, de quantos são positivos, quantos são só suspeitos, as medidas que viu, as curvas ou curva
que seria amenizada tomando esta ou aquela decisão. Isso nós já vimos aí há alguns dias nessa peleja. E se você não cuidar dos seus sentimentos, você pode entrar num outro caminho extremamente obscuro e complicado. Por isso, você pode ver sim essas notícias, mas force a sua mente numa direção de aprender a viver contente apesar de. Então, por exemplo, o verso 8 diz assim, do capítulo 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude e algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, aprendendo com as lutas. Primeiro, que não obstante as lutas, você pode manter o seu coração positivamente no Senhor. Porque o apóstolo Paulo diz, olha, você já aprendeu, você já viu, você sabe como é que eu me comportei em toda e qualquer situação. Então ele disse, mantenha a sua cabeça alegre. No versículo 4 do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. E o apóstolo está preso. No entanto, ele pede para a igreja que está em liberdade se alegrar. E nós vivemos então nesses dias em que alguns acham que não tem por que manter a alegria. A alegria cristã, ela vai além das circunstâncias. Se você ler o livro de Abacuque, o profeta vai dizer, ainda que não haja gado nos currais, ainda que o fruto da oliveira não permaneça, ele disse, ainda que não haja, ele vai dizendo de todas as dificuldades, ele diz, todavia, eu me alegro no Senhor, e o Senhor fará os meus pés como da corça, e andei altaneiramente. Então Abacuque vai dizer, olha, apesar de tudo, eu continuo firme e olhando atentamente para o Senhor, porque Ele fará os meus pés como da corça. Então, em meio a estas lutas, você precisa aprender que o coração pode se manter alegre, que, apesar de tudo, a vida, que é o maior valor que você tem, está com você, que o Deus eterno e soberano é presente. E aí no verso 10, o apóstolo Paulo começa, então, voltando ao texto lido, ele disse, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Ele diz, digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí ele começa a agradecer à igreja, dizendo, vocês já me sustentaram outra vez, já me ajudaram outra vez, agora faltava oportunidade, mas vocês renovaram essa ajuda, essa esperança. E ele disse, eu sou grato. E ele disse, não só porque eu recebi o donativo, não é só por isso, mas é porque eu já tenho experiência de abundância, de escassez, de riqueza ou de pobreza, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, um coração grato ao Senhor ameniza a situação que nós estamos vivendo. Esta semana eu estava conversando com alguém e a pessoa disse, será que quando nós voltarmos, tivermos a liberdade de voltarmos aos cultos, será que todas as ovelhas voltarão? Ou algumas ovelhas que congregavam conosco vai sumir, vai esfriar na fé? E eu respondi que não, pelo contrário, em tempo de lutas e provações, os fiéis oram.
Os fiéis buscam e não abandonam o Senhor. Por outro lado, a Bíblia diz que aqueles que saíram de nosso meio é porque não eram dos nossos, se fossem, teriam permanecido. Então as lutas levam a igreja, levam a ovelha à oração, à penitência, à intimidade com o Senhor, à busca e uma íntima comunhão com o seu Deus. Jesus Cristo, quando vê a pressão do momento da cruz chegar, ele vai para o monte e ele ora. Na cruz, ele ora, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, faça-se a tua vontade. E nós aprendemos que nesses momentos de crise é momento de buscar a Deus em oração. Jesus Cristo ensinou assim. Jesus Cristo ora antes da cruz, ora na cruz. Era um momento intenso. Antes chega a suar sangue, mas está orando, está buscando ao Senhor na mesma direção. A igreja, nós como indivíduo e como igreja, devemos buscar o Senhor em oração. Por isso que a Bíblia diz: invoca-me no dia da tua angústia, eu te ouvirei, te responderei e tu me glorificarás. Então esses momentos difíceis, sim, momento de dificuldade, mas precisamos aprender com isso e manter o nosso coração grato e dizer para Deus: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tenho experiência de abundância, de escassez, de pobreza ou de riqueza, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é justo, tudo que é perfeito, seja isto que ocupe o vosso pensamento. E aí, colocar como o apóstolo Paulo diz: olha, eu aprendi a viver, porque eu posso naquele que me fortalece. O apóstolo não diz que a vida sempre foi um mar de rosa, ele não diz isso, mas ele diz antes que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz: de todas estas histórias eu já tenho experiência, por isso tudo posso naquele que me fortalece. É possível vencer essa pandemia, é possível vencer esse período que nós estamos vivendo, sem dúvida. Sairemos lá na frente e a nossa fé continua inabalável. A nossa esperança continua inabalável. A nossa alegria de viver e conviver em família e em igreja permanece inabalável. Nós caminhamos para um futuro glorioso e nós estamos cada dia mais alegres no Senhor. Não é porque não podemos nos reunir que a nossa fé vai esvair, vai sumir, muito pelo contrário. A saudade, a esperança de estarmos juntos, de nos reunirmos como igreja, de estarmos cantando, louvando, lendo a palavra de Deus, nos abraçando em Cristo. Ele disse: isso tudo vai passar, isso vai voltar ao normal. E quando isso chegar, você vai dizer: nossa, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A pandemia não é motivo para esfriamento de fé. Essas provações ou lutas, elas não podem contribuir para o meu desânimo espiritual. Pelo contrário, você pode ler o livro, por exemplo, pode citar vários, mas só um livro, Caretebum, chamado Refúgio Secreto. Uma que sofreu muito no campo de concentração e como que ela vivia lá, como é que era a história dela e como que ela chega no final e é liberta. Então vale a pena você ler este livro. E aí hoje nós temos nossa família, temos a igreja na expectativa, temos ainda a liberdade de ir e de vir, apenas estamos ajudando as autoridades a combater este vírus, ficando em casa, mas a sua fé não pode se esfriar, muito pelo contrário. É dizer como o apóstolo Paulo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Então que você saia no final dessa história com a mesma fé que você entrou. Por isso nós cantamos o hino 109 do Bom Pastor e agora nós vamos cantar o hino 172,
que é chuvas de bênção. E na sequência vamos orar e receber a bênção apostólica. Mas mais uma vez, aprendendo com as lutas, a pandemia não pode esfriar a sua fé. Pelo contrário, ela te induz a buscar o Senhor, a conviver com alegria com os seus e em Cristo ter a convicção de que você é mais do que vencedor, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ainda o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 6,8, ele diz: temos sustento, estejamos contentes. Então vamos cantar o hino 172, Chuvas de Bênçãos. Chuvas e bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas e bênçãos dos céus, chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, e do Senhor nos virão os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, manda-nos, pois, ó Senhor, dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, nós agradecemos o Teu nome, porque não obstante, ó Deus, as lutas e provações, nós temos aprendido, ó Deus, a viver contente e a viver, ó Deus, com os nossos familiares mais próximos, distante de alguns, mas os mais próximos estamos vivendo e convivendo com alegria e aprendendo a pensar, ó Deus, de forma como o apóstolo Paulo nos induz: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, ó Deus, seja isso que ocupe o nosso pensamento, para não sermos levados pelo pensamento imprimido ou que tem sido colocado em nossa mente, ó Deus, principalmente sentimentos negativos, mas que a alegria e o prazer de viver seja patente em cada coração. E assim, ó Deus, que a Tua bênção eterna e soberana e a presença de Cristo, Senhor, seja sobre nós como igreja. Também, ó Deus, pedimos pelos enfermos do nosso país que tem enfrentado grandes lutas e, ó Deus, também pelas nossas autoridades, para que entendam e compreendam e tenham as melhores decisões para o nosso Brasil, para o nosso país, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, e a partir de agora, então nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus, baseado na nossa revista nova com a lição 1, e para esta lição, agora será administrada pelo reverendo Emerson Couto, que é o nosso capelão
da AMAN e também o nosso querido pastor que tem nos auxiliado no dia a dia aqui da igreja. Então, a partir de agora, a aula estará com ele. Então, desse domingo em diante, cada domingo teremos um professor ou uma professora administrando a aula. Então, essa aula número 1 de hoje é com o nosso irmão Emerson Profiro. Bom dia, amada igreja, tudo bem? Saudades da escola dominical? Eu também. Mas para matarmos um pouco essa saudade, já que em breve, se Deus quiser, nós já estaremos de volta, nós pensamos o seguinte: vamos relembrar os estudos que tivemos desde da primeira lição
até a sexta, onde nós paramos. Depois que nós começarmos a estar aqui na igreja, nós vamos retornar à lição novamente, mas vamos continuar essa lição com um estudo a respeito de revitalização. A nossa lição, então, a partir desse domingo, ou seja, hoje, nós já teremos uma pregação, uma lição com o pastor Emerson, depois vai ter a Aline, então o Auricimar, vários outros professores estarão aqui trazendo essa lição para vocês, tá? Divulgue com os amigos, divulgue com os parentes, isso aí vai estar no YouTube, vai ser colocado também no grupo da igreja, mas para que você possa divulgar, porque é uma forma de evangelização também e de você manter com essa vontade que a gente estava de continuar junto, mas agora em casa, mas sempre estudando a palavra de Deus, tá? Então vem conosco, beleza? Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a tua vida. Nós estamos iniciando hoje o nosso curso de revitalização da igreja, curso que tem sido o tema da nossa escola bíblica dominical durante o ano de 2020. Eu espero que você seja profundamente edificado com os nossos encontros, os outros professores virão nas próximas aulas. E o nosso objetivo, muito mais do que trazer um conhecimento intelectual para você acerca deste tema, é despertá-lo e também a sua família a que busquemos de Deus a revitalização. Busquemos de Deus um avivamento, sem nenhum preconceito, sem nenhuma preocupação acerca desse tema e desta palavra. Mas muito mais do que nos fazer definir tema, nós desejamos que Deus nos dê a sua graça e que possamos ser uma igreja que experimenta a revitalização. Eu quero convidar você a estudar comigo neste dia o tema A Revitalização da Igreja, uma introdução. Como nós vamos tratar sobre esse assunto, nós precisamos entender basicamente o que é que a Bíblia fala sobre esta palavra, revitalização. O que é que a Bíblia pensa acerca deste tema para a minha vida e para a tua vida? O que é que a Bíblia pensa acerca deste tema para a comunidade eclesiástica, para a igreja local? E eu quero desafiá-lo agora a me acompanhar durante esses próximos minutos. Mas o tema que será base para a nossa reflexão hoje, ele é extraído do texto que está no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Abra aí e me acompanhe durante a leitura. O texto diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos partir desse ponto, deste versículo que se encontra no segundo livro das Crônicas. O contexto aqui é o contexto pós-construção do Templo de Salomão. Salomão consagra aquele templo ao Senhor e a resposta do Senhor está aqui. Se o povo dele buscasse aquele templo e ali buscasse a face do Senhor, arrependido dos seus pecados, Deus ouviria as suas orações, as orações que eram feitas naquele lugar, e restauraria aquele povo, revitalizaria aquele povo. Portanto, pense comigo, o que significa a palavra revitalizar? Creio que não é algo muito difícil de se compreender. A palavra revitalização, literalmente, ela é a união do prefixo re, latino, e o verbo vitalizar, revitalizar. E esse prefixo re, ele tem alguns sentidos. Primeiro, de repetição. Daí nós vemos a palavra recarregar, que significa carregar de novo. Recapitular,
que é tornar a capitular, reler, voltar a ler, rever, ver de novo. Mas ele também pode significar reforço. Daí vem a expressão revigorar, aumentar o vigor, ou rebuscar, buscar minuciosamente, revirar, virar com cuidado, virar muitas vezes. Então, a palavra revitalizar, ela significa literalmente dar vida, dar vigor, restituir a vida, a vitalidade, a disposição. E essa é uma expressão ou uma palavra que pressupõe que algo estava em declínio e que agora precisa ser restaurado. Portanto, quando nós pensamos na revitalização da igreja, é preciso pressupor que aquela igreja, aquela comunidade local, ela apresenta algumas características que fazem urgir, fazem necessária a revitalização. E aí nós precisamos pensar uma coisa. Você pode estar em casa aí me acompanhando e dizer assim: não, mas a igreja não precisa ser revitalizada porque ela é formada por crentes que já nasceram de novo. E nós, como bons presbiterianos reformados, nós não cremos na perda da salvação. Portanto, se a pessoa foi salva, ela não tem o que perder a salvação, seu estado está, então, definido para toda a vida. Não é bem assim. De fato, nós não perdemos a salvação. O nosso estado está definido para toda a vida, graças à perseverança de Cristo por nós. Mas, conquanto nós falemos da comunidade local, da igreja, nós vamos entender que a igreja é uma instituição divino-humana. Aquilo que cabe a Deus está posto, é definitivo. Mas aquilo que cabe a nós, precisamos entender que é tocado pelo pecado. Então, dada a imperfeição humana pós-queda e o pendor do homem para a carne, nós vamos entender que ao longo de toda a história da salvação, de Gênesis a Apocalipse, a caminhada do homem com Deus é marcada por altos e baixos, por momentos de euforia, de entusiasmo espiritual e momentos de depressão espiritual, momentos de frieza. Daí vem a urgência da revitalização. E se você for um pouco atento e conhecer um pouco da história de Israel, você vai perceber que a Bíblia, sobretudo lá no Antigo Testamento, está recheada de experiências em que o povo caminhava firme com Deus, mas seguia-se essa caminhada um momento de frieza, um momento de idolatria, um momento de desvio. E daí via uma experiência de revitalização, e aí eles caminhavam pujantes, fortes, mas logo em seguida vinha um tempo de frieza, um tempo de mornidão, e a história de Israel é uma história marcada por altos e baixos. Israel prefigura a minha e a tua história, a nossa caminhada aqui na terra. Portanto, nós também, na nossa caminhada, temos esses momentos. Pensa aí, quantas vezes você se viu desanimado na fé? Quantas vezes você sentiu que não havia tanta disposição para buscar a Deus, para orar, para comungar com os seus irmãos? Dadas as circunstâncias que nos envolviam, nós somos abatidos, desanimados, e aí nós precisamos de uma experiência de renovação, de revitalização. Assim é com a caminhada da igreja. Mas se você for na Bíblia, você vai perceber que a palavra revitalizar ou revitalização não se encontra em nenhuma página das Escrituras. No entanto, o seu conceito é explícito de Gênesis a Apocalipse. Nós podemos ver em toda a história da salvação alguns termos que vão sinalizar a necessidade de revitalização. E dado a nossa configuração da nossa aula aqui, uma aula online, não dispormos de muito tempo, eu vou citar os textos, você vai acompanhar na legenda e você vai fazer essa leitura em casa. Não esqueça de interagir com essa aula, acompanhando e fazendo as leituras bíblicas.
algumas palavras que denotam a ideia de revitalização na igreja. A palavra renovar, renovação, renovado. Leia o Salmo 51. Leia Romanos 12, 2. A necessidade de nós nos renovarmos, do crente ser renovado. No Salmo 51, Davi confessa pecado e pede a renovação. Uma outra palavra é a palavra despertar. Isaías 52, 1. Romanos 13, 11. Uma terceira palavra é a palavra revigorar. Oséias 6, verso 2. E uma última palavra que nós encontramos é a palavra avivar. Abacuque 3, 2. Naquela oração que é clássica, que todos nós conhecemos, em que Abacuque pede que o Senhor avive a sua obra no decurso dos dias. Portanto, ainda que você não encontre a palavra revitalização nas páginas das Escrituras, o seu conceito é presente em outros termos que podem ser encontrados no texto sagrado. Então, nós entendemos o que é a revitalização. Nós entendemos que ela é urgente para a igreja, quando a igreja encontra-se em declínio. Mas geralmente quando nós pensamos em revitalização da igreja, é porque há algumas características nesta igreja que demonstram que ela de alguma maneira perdeu o vigor. Pensa aí comigo. Comece a raciocinar. Quais seriam algumas características que demonstram que aquela igreja perdeu o vigor? Que a comunidade local está vivendo uma situação de aparente morte espiritual. Quais são? Será que nós podemos identificar claramente essas características? Se você fizer uma leitura panorâmica da realidade da igreja brasileira, você pode identificar algumas dessas características no nosso contexto evangélico brasileiro? Se você fizer uma leitura da tua igreja local, você vai conseguir encontrar alguns sinais na tua igreja? Agora eu diminuo a escala. Se você fizer uma análise da tua própria vida, você vai conseguir identificar algumas características que demonstram frieza espiritual ou aparente morte? Deixe-me expressar algumas características. Duas características que são marcas evidentes de que aquela comunidade local precisa experimentar a revitalização. A primeira marca é a apatia e o desânimo espiritual. Quando você percebe isso numa igreja, uma apatia, um desânimo espiritual, você começa a sentir que algo não está bem. Parece que as coisas já não mais fluem com naturalidade. Não há um certo fervor, ardor. Eu costumo dizer que nós não podemos, meus irmãos, nos acostumar com o sagrado. Nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós ouvimos a pregação, nós louvamos a Deus através das músicas. Isso tudo não é coisa de só menos importância, não é coisa simples. Nós estamos lidando com o sagrado, mas nós não podemos nos acostumar com o sagrado de tal maneira que o sagrado, as coisas santas, já não gerem mais no nosso coração nenhuma expectativa do mover de Deus e que nós passemos a lidar com elas como se fossem coisas comuns, sem nenhuma realidade profundamente espiritual por trás delas. Portanto, quando há apatia e desânimo espiritual, nós vemos uma igreja onde os crentes são frios. Frios. A falta de ânimo para orar, a falta de ânimo para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, a falta de ânimo
para servir com os seus dons e com os seus talentos. Isso é uma marca muito clara. Um crente que não gosta de orar, um crente que não gosta de ler a Bíblia e um crente que não se dispõe a servir o corpo de Cristo com seus dons, é um crente que está demonstrando apatia espiritual. Mas há também uma indisposição para frequentar os cultos, as atividades da igreja. Veja, se tem algo que Deus inventou melhor do que a igreja, Ele deve ter guardado para Ele, porque eu não conheço. A igreja é bênção de Deus. Você pode estar pensando aí, pastor, mas você não teve a experiência de igreja que eu tive. Você já não sofreu com uma liderança, você já não sofreu com um irmãozinho perverso. Meus irmãos, eu sei, igreja tem isso. Nós somos seres imperfeitos. Mas ainda assim, este é o lugar mais seguro que Deus estabeleceu para que nós cresçamos espiritualmente e conduzamos as nossas famílias. Se nós não temos desejo de cultuar a Deus, se nós não temos desejo de participar das atividades, de estar com os irmãos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Quando há pouca disposição de perdoar, ou quando há muitos conflitos naquela igreja, nós começamos a perceber que aí há sintomas de apatia espiritual. Então, a primeira característica de uma igreja que necessita viver a experiência da revitalização é apatia espiritual. O segundo sintoma, ou segunda característica é a falta de crescimento. E calma aí, fique tranquilo. Eu não quero dizer que todo crescimento necessariamente significa que aquela igreja é uma igreja viva. Nós vemos templos e templos e templos, basta ligar a televisão para vermos templos lotados, coalhados de gente, o que não necessariamente significa que ali há crescimento. Nós podemos até ver um crescimento numérico ou um inchaço, mas não necessariamente o crescimento numérico significa que há ali uma igreja saudável. Mas por outro lado, se uma igreja ela é saudável na palavra, na boa doutrina, na oração, na prática litúrgica, nas relações entre os irmãos, como bom organismo e como todo organismo vivo, necessariamente haverá crescimento. Uma igreja aparentemente morta, ela não cresce. Mas ela não cresce não é apenas numericamente, ela não cresce na oração. Quer que eu dê um exemplo? Um crente que está há muitos anos na igreja, você pede para ele fazer uma oração pública, ele não sabe orar, ele não sabe por onde começa, não sabe o meio, não sabe o fim, ele trava, e não é só timidez, é não saber se aproximar de Deus. Isso é sinal de que não há crescimento. Não há crescimento. É aquele tipo de gente que precisa, a vida toda, estar tomando leite. Não pode comer um alimento mais sólido. Mas também uma igreja que não tem crescimento, não é só numérico, não é só o crescimento na oração, é crescimento no conhecimento da palavra. Crente que não consegue abrir a Bíblia. Mas não é só abrir a Bíblia, é ler a Bíblia. Mas não é só ler a Bíblia, é interpretar a Bíblia. É conhecer a doutrina. Está há anos na igreja, mas não consegue fazer um mínimo de conexão entre as verdades bíblicas e a sua vida. Ela não cresce também na contribuição. Marca de igreja saudável é uma igreja que contribui com generosidade, que dá com alegria, como diz as Escrituras Sagradas. Mas se você ver uma igreja ali, de um povo avarento, você percebe que o Deus daquela igreja não é o Senhor e Salvador, mas muito provavelmente o Deus do avarento é Mamon, é o dinheiro, é a preocupação com esta vida, como se a nossa vida se resumisse
a este tempo presente que nós vivemos. Mas não há crescimento também no ardor missionário. Uma igreja que é saudável, ela não pensa a sua vida apenas para os seus membros, mas mais do que isso, ela pensa a sua vida para fora dos muros da igreja. Ela entende que há uma urgência missionária e essa urgência foi entregue nas mãos do crente. Ela entende que ela acelera, do ponto de vista da nossa perspectiva humana, a volta de Cristo, anunciando a salvação. Portanto, os dois sintomas de uma igreja que está aparentemente morta e que precisa de revitalização espiritual é o desânimo espiritual, a apatia e a falta de crescimento. E aqui eu gostaria, meus irmãos, de trazer uma citação do reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu retirei do livro, do comentário que ele tem acerca do Apocalipse. Apocalipse, os últimos dias chegaram. E quando ele vai analisar a carta de Jesus à igreja de Sardes, era uma igreja que estava morta espiritualmente, o reverendo Hernandes destaca algumas necessidades daquela igreja, de uma igreja morta que precisava ser revitalizada. E são essas necessidades que eu quero apresentar para os irmãos. Primeiro, quando a revitalização é necessária? Primeiro, quando há crentes que só têm o nome no rol da igreja, mas ainda estão mortos espiritualmente. É gente que é até batizada, que frequenta a igreja, mas não nasceu de novo. E como é que a gente sabe que a pessoa não nasceu de novo? Nós conhecemos a árvore pelo fruto. Segundo, quando há crentes que estão no CTI espiritual, em adiantado estado de enfermidade espiritual, crentes espiritualmente doentes, guardando rancor no coração, falta de perdão é uma desgraça, é um câncer que corrói a igreja. Crente que já se tornou incrédulo quanto ao poder de Deus e a palavra, que já não crê ou que nunca creu. Crente que não consegue testemunhar no meio da sua casa, da sua família. Isso significa que está ali uma pessoa, como diz o reverendo Hernandes, no CTI espiritual, em avançado estado de enfermidade espiritual. Mas também há uma necessidade de revitalização quando há crentes que, embora estejam em atividades na igreja, levam uma vida sem integridade. Ele é crente, está envolvido nas coisas da igreja, mas lá fora você sabe que ele não é uma pessoa íntegra. Vida dupla. Infelizmente, não tem sido difícil ver crentes se comportando dessa maneira. Infelizmente. E não adianta você olhar só para os políticos. Não adianta. Que obviamente nós temos sido muitas vezes envergonhados por maus testemunhos. Mas é um olhar para dentro de nós. Será que nós somos verdadeiramente coerentes com aquilo que nós temos professado? Se há uma incoerência, se não há integridade, se nós temos duas faces, significa que nós precisamos de revitalização. Por fim, ele diz que é necessária uma revitalização quando há crentes abertamente contaminados com o mundanismo. E aqui eu vou contar um testemunho, não é testemunho, mas é um testemunho. Numa igreja que eu pastoreei há alguns anos, numa determinada cidade, havia uma festa muito comum naquela cidade, que era uma prévia carnavalesca. E obviamente era uma grande festa, parava o estado e atraía demais os jovens. Uma das mães dos nossos jovens me procurou na véspera, dias antes dessa festa,
preocupada com a atração que aquela igreja, que aquela festa tinha sobre a vida dos jovens. E aí ela veio com uma bela ideia. Olha qual é a ideia dela. Pastor, por que nós não fazemos o carnaval dos nossos jovens? Um carnaval aqui dentro da nossa igreja. Porque se nós fizermos o carnaval aqui, eles não serão atraídos para lá. A minha resposta para ela foi simples. Minha irmã, eu não concorro com o mundo. A igreja não concorre com o mundo. A igreja não precisa importar ideias mundanas, ou seja, pecaminosas, a fim de atrair o crente ou a fim de segurar os jovens. Nós trabalhamos com a verdade. Então, quando um crente ele é abertamente contaminado com as coisas do mundo, esse crente e essa igreja precisam de revitalização. Agora, para nós caminharmos para o nosso fim, nós então entendemos o que é revitalização, que ela significa dar novo vigor, dar nova vida. Já entendemos que ela não, como palavra, ela não aparece literalmente nas páginas das Escrituras, mas ela aparece com conceito em outros vocábulos como avivar, renovar, regenerar. Entendemos que a revitalização é urgente quando há sintomas naquela igreja que pedem essa revitalização, que é a apatia espiritual e a falta de crescimento, mas, por fim, constatando que aquela igreja está apática e que não tem mais um crescimento espiritual, é preciso, então, fazer alguma coisa. A palavra de Deus diz que ela fere, mas ela traz o remédio. Ela lança luz sobre os nossos pecados, mas ela também traz um antídoto contra esses pecados. E então, o texto que nós lemos, 2 Crônicas 7,14, ele é simples, mas ele é quase que um roteiro para todo aquele que espera, que deseja experimentar a revitalização, para uma igreja que precisa ser revitalizada. Ele fala sobre revitalização. Ele foi dado num contexto de consagração e é quando Yahvé diz assim: se esse povo se desviar, mas me buscar, eu o revitalizarei. E aqui eu gostaria de concluir essa nossa aula com três etapas, que elas são divididas só para fins didático-pedagógicos, para a nossa melhor compreensão. Então, o primeiro passo neste processo de revitalização é a auto-humilhação. É preciso humilhar-se. Eu preciso me humilhar. Se eu consigo diagnosticar em mim sintomas de apatia e de falta de crescimento espiritual, eu preciso fazer o mea-culpa. Se você buscar conhecer um pouco da história dos avivamentos antigos e dos avivamentos modernos, um ponto de partida era comum em todos eles: o arrependimento, a auto-humilhação. Lá no Antigo Testamento, o rasgar das vestes, colocar a cara no pó, jogar cinza sobre a cabeça, humilhação. Muito mais do que rasgar a roupa, muito mais do que uma postura externa, era uma postura de coração. Toda igreja que precisa ser revitalizada, ela tem que começar reconhecendo o seu estado de frieza, de apatia espiritual, de distanciamento de Deus. Nunca haverá revitalização em uma igreja que não assume a sua responsabilidade diante do Senhor. Então, a primeira coisa é reconhecer que está doente. Quem não reconhece que está doente, não recorre aos médicos. Então, humilhar-se é reconhecer que está doente. É reconhecer que como igreja estamos longe do padrão que Deus estabelece para nós.
é assumir os seus próprios erros ao invés de apontar culpados para a aparente morte da igreja. E por que isso? Porque muitas vezes nós somos mestres em reconhecer que temos erros, que a igreja está fria, a igreja. E nos referimos à igreja na terceira pessoa. E esquecemos que nós somos a igreja. E costumamos acusar o pastor pela frieza da igreja, o conselho pela frieza da igreja, o superintendente da escola bíblica dominical pela frieza da igreja, o líder de alguma sociedade interna. Não, meus irmãos. Nós precisamos entender que assumir o erro é uma experiência de humilhação individual e coletiva. Coletiva, porque igreja pressupõe coletividade. Então, o primeiro passo, humilhação. Estou doente, Senhor. O segundo passo, orar. Porque é pela oração que nós manifestamos a nossa necessidade de restauração, ao mesmo tempo em que Deus nos fala, ao mesmo tempo em que Deus vai infundir sobre nós, derramar sobre nós o seu poder. Revitalização da igreja, avivamento não é fabricação humana. Infelizmente, no nosso contexto brasileiro, se fala muito em avivamento. Avivamento aqui é confundido com tudo, com show gospel, com música gospel, com movimento, com barulho, com pentecostalismo. Nada disso é avivamento. Como nós vamos ver na próxima aula, avivamento é um retorno às Escrituras. Então, eu oro para dizer a Deus que de fato eu tenho uma necessidade, mas ao mesmo tempo em que faço isso, Deus infunde, Deus derrama sobre nós o seu poder. Por quê? Porque revitalização da igreja não é obra de engenharia humana, mas é obra da ação do Espírito Santo de Deus. Ele que é único e suficientemente poderoso para dar nova vida à igreja. Orar é um meio de graça. Começa a orar. A igreja precisa orar. A igreja vai orar. A igreja se dispõe a orar. E aí sim Deus começa a fazer algo novo. O terceiro passo é buscar a face de Deus. Veja, você pode dizer assim, mas orar e buscar a face de Deus não é a mesma coisa? Sim, mas eu dividi de maneira pedagógica apenas. O que é que eu quero dizer com buscar a face de Deus? É entender que a revitalização da igreja ela é proporcional à minha busca por Deus. Quanto mais eu busco a face de Deus, quanto mais eu desejo comunhão, quanto mais eu me agrado de Deus, mais Ele vai fazer na minha vida e mais Ele vai fazer na vida da igreja. Lembre de uma coisa, avivamento é proporcional à sua busca por Deus. É relacionamento. Se você se relaciona com alguém, você quer estar junto daquela pessoa, você quer conhecer mais e mais aquela pessoa, você quer se identificar com ela. Então, buscar a face de Deus é desejar estar com Deus, é desejar ser talhado por Deus, forjado pelo fogo do Senhor. Busque a face de Deus. Faça da sua comunhão com Deus, da sua intimidade com Deus, algo cotidiano. E o quarto passo é abandonar os maus caminhos. Nós falamos da humilhação, o assumir o próprio erro, apresentar os erros a Deus em oração, enquanto Ele vai infundir poder sobre nós para a revitalização. É buscarmos mais e mais a Deus, nos assemelharmos mais e mais a Ele, mas a resposta precisa ser prática. E qual é a resposta prática? Se eu estava frio, seguindo este caminho, eu agora tomo um outro rumo. Então é abandonar o mau caminho. É uma reação em cadeia. Eu me humilho, eu oro, eu busco a face de Deus e o resultado é um novo homem, é uma nova igreja, é uma igreja viva, é uma igreja que toma atitudes, é uma igreja que agora sim vai buscar a palavra, é uma igreja que agora sim vai ter prazer na oração, é uma igreja assim que vai aprender a perdoar, é uma igreja que vai servir com seus dons e com seus talentos, é uma igreja que vai contribuir financeiramente, é uma igreja que vai fazer missões.
abandonar o mau caminho. Se antes eu não fazia nada disso, a revitalização me leva a buscar estas coisas. Meus irmãos, estamos encerrando essa aula. Eu sei que parece aparentemente algo simples, didático, pedagógico, cheio de pontos, mas não é simples. Sabe por quê? O apóstolo Paulo diz que o pendor da carne dá para a morte. Se nós não nos empenharmos diante de Deus a esta revitalização, o pendor da nossa carne vai ser para a morte. É mais fácil nós continuarmos na inércia do que buscarmos o dinamismo, a ação. Mas com a graça de Deus, entendendo que há princípios na Bíblia que nos chamam a esta revitalização, Ele vai nos fazer experimentar esta revitalização. Que Deus te abençoe. Que mais do que uma simples aula, provavelmente não te acrescentei muita coisa, mas que tenha ficado aqui pelo menos o desafio para você pensar nisso e pensar conosco nos nossos próximos encontros. Que Deus te abençoe. Eu quero encerrar essa aula desafiando você a participar das próximas aulas. E com a graça de Deus, quando nós retornarmos ao nosso encontro congregacional, venha, continue vindo. A nossa escola bíblica dominical tem experimentado um tempo tremendo, pungente. Nós estávamos vibrando aqui, mas continuamos, mesmo em casa. Que Deus te abençoe e que você busque a revitalização da sua vida e da sua igreja em Cristo Jesus. Amém. Eu quero agora então encerrar orando pela tua vida. Se você puder fechar os teus olhos aí na tua casa, ore comigo. Senhor Deus, nós agradecemos pela tua palavra e bendizemos a ti. Senhor, nós sabemos que não é fácil porque há um desejo nosso pelas coisas da carne. É mais fácil permanecermos na frieza, na indiferença espiritual. Mas se o teu Espírito nos mover agora, nós vamos confessar a nossa frieza, o nosso erro. Vamos nos humilhar diante do Senhor em oração. Vamos buscar a tua face e o teu Espírito nos ajudará a dar um novo rumo às nossas vidas. Que assim seja sobre nós e sobre a nossa igreja em nome de Jesus. Amém.